porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não é a mesma tempestade de hoje cedo, mas é o mesmo mar, é o mesmo lago da Galileia. Não acredito ser o mesmo barco, mas estavam lá os mesmos discípulos que lemos hoje de manhã. A circunstância é anterior àquela de hoje cedo. Nessa circunstância, Mateus nos conta que Jesus tinha tido uma semana muito agitada. Ele tinha chegado a Cafarnaum, e chegando a Cafarnaum, as pessoas afluíram para onde ele estava. E isso começou com a cura de um leproso, e depois a cura de muitas pessoas, depois a cura do servo de um centurião, e depois a cura em casa, onde Jesus estava hospedado, da própria sogra de Pedro, que era anfitriã deles. E então, grandes multidões começaram a ir aonde Jesus estava. Nos versículos 16 e 17 diz que chegava a tarde e as pessoas traziam, muitas multidões se aproximavam do lugar onde Jesus estava, traziam gente doente, trazia gente endemoniada, gente possessa por espíritos malignos, gente com todo tipo de mazelas, eram trazidas até Jesus, e Jesus as curava. E Jesus libertava essas pessoas, e Jesus trazia uma palavra de perdão para essas pessoas. Ao ponto que Jesus, que também era homem, chega no fim do dia e está exausto. Apesar de ser o todo-poderoso Deus, ele também era homem, e tinha as limitações próprias de homem, ainda que também tinha o poder de Deus. E então, chegando já à tarde, vendo Jesus que as multidões só aumentavam, por fim, ele vê como último recurso, que ele precisa descansar, os seus discípulos também. Ele ordena aos discípulos: entrem no barco, porque nós vamos atravessar para o outro lado. Eles estão agora no lado oposto daquele que nós falamos de manhã. Eles estão do lado de Cafarnaum, do lado de Betsaida, e eles vão passar para o outro lado. O caminho é o caminho oposto daquele caminho onde Jesus andou sobre as águas, e Pedro também, e acalmou a tempestade, como lemos de manhã. Mas o mar, ou seja, o lago da Galileia, era o mesmo. Este lago, ele tem proporções gigantescas. No seu comprimento, de norte a sul, ele tem cerca de 21 quilômetros de extensão. E na sua largura, de leste a oeste, ele tem cerca de 11 quilômetros. Na encosta oeste estão muitos montes. E por causa desses muitos montes, há um afunilamento de vento, que vez por outra provoca grande tempestade no mar. Porque esses ventos batem com tanta força sobre aquele lago, que nós também chamamos de mar, batem com tanta força que eles provocam ondas, que podem destruir um barquinho. E isso acontece lá até os dias de hoje. E nesta ocasião aqui, Jesus, cansado, entra no barco e vai dormir. Ele não suporta o cansaço. E então, no meio da noite, com aquela tempestade terrível, os discípulos acordam Jesus pedindo que ele os salvasse, porque eles iam morrer, porque o barquinho estava sendo batido de um lado para o outro por aquelas ondas. Então Jesus fica espantado com a timidez e com a falta de fé daqueles homens, que apesar de terem Jesus, o Filho de Deus, dentro do barco com eles, estavam com medo. Jesus os repreende nisso, mas também Jesus repreende o vento e a tempestade, e a água se aquieta, e eles terminam aquela viagem. Mas o interessante é que na lacuna entre as grandes multidões e este evento da tempestade, acontece um diálogo muito interessante entre Jesus e dois discípulos. Quando Jesus estava entrando naquele barco, ou mandando que os seus discípulos entrassem, ele estava se preparando para entrar, dois discípulos, um deles muito improvável, que era um escriba, se aproximou de Jesus e disse para Jesus: Jesus, eu vou seguir o Senhor por onde quer que o Senhor for.
Esse escriba não era uma pessoa comum entre os seguidores de Jesus, porque os seguidores de Jesus não eram do alto escalão da religião judaica, como os escribas eram. E os escribas, eles juntavam e engrossavam o coro daqueles que perseguiam Jesus, daqueles que não queriam proximidade com Jesus, porque não concordavam com os métodos de Jesus, não concordavam com Jesus ter amizade com pecadores, não concordavam com as pessoas que Jesus chamava para serem seus seguidores. Estes escribas, fariseus e esses saduceus e todos que estavam envolvidos na alta cúpula da religião judaica, eles consideravam Jesus um herege. Jesus era um herege porque ele proclamava salvação para gente que não cumpria todos aqueles ritos, muitas tradições que eram impostas pelos judeus dentro do judaísmo para os seus fiéis. Eles não suportavam Jesus porque Jesus expelia demônios de religiosos, de sacerdotes, de levitas, de escribas, de gente que era tido na mais alta estima como gente santa, e Jesus ia lá e o que encontrava nessas pessoas nada mais era do que espíritos demoníacos. Eles não suportavam Jesus, porque Jesus sentava à mesa com gente muito diferente daqueles que a religião estava acostumada a chamar de gente santa. E Jesus mesmo disse: eu não vim buscar gente santa, eu vim buscar pecadores. Não porque houvesse gente santa para ser buscada, mas porque no mundo só existem pecadores. E aqueles que se acham santos estão muito mais longe de Jesus do que aqueles que ainda nunca ouviram e que se reconhecem pecadores. Mas esse não é o ponto para nós. O ponto importante para nós é que do meio deste grupo que fazia oposição a Jesus, um se desgarrou no meio deles e aparece de forma sincera, e a sua declaração parece ser muito sincera, e ele se dirige a Jesus e diz: seguir-te-ei, versículo 19, por onde quer que o Senhor for. E então Jesus se volta para ele e diz assim: as raposas não têm couvis. As raposas têm os seus couvis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Raposas naquela região são muito comuns até os dias de hoje, e elas passam dias em buracos que elas escavam na própria terra. Esses são os covis das raposas, e durante a noite elas saem para comer aves, para comer ovos, para comer o que elas encontram fácil. Ratos, pombas, coisas assim. Aquelas raposas são predadores pequenos que saem à noite, mas elas têm o seu aposento, o lugar onde descansar do sol. E Jesus disse: vocês olham as raposas e vocês sabem que elas têm o lugar onde descansar, elas têm um lugar para chamar de seu, mas o Filho do Homem não tem. Você tem certeza que você quer me seguir? Porque se você vir atrás de mim, você não vai ter um lugar para chamar de seu. Nós não sabemos qual foi a resposta daquele discípulo, não sabemos se ele continuou com Jesus ou se ele foi embora, mas antes que essa conversa terminasse, um outro discípulo, que nós não sabemos se era escriba ou não, chega para Jesus e fala: Jesus, eu realmente estou disposto a seguir o Senhor, mesmo sabendo que as raposas têm os seus covis e nós não temos. Mas eu preciso fazer uma coisa antes, eu preciso ir sepultar o meu pai que morreu. E essa realmente era uma tarefa de filhos. Mas Jesus, demonstrando a urgência do discipulado e a necessidade de segui-lo imediatamente, Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. Se você quer seguir, venha comigo agora. Jesus pega o motivo mais justo para alguém pedir um tempo, como sepultar o próprio pai. E nem assim Jesus atende esse pedido e diz: deixa que outros façam isso. E especialmente essa ideia de deixe que os mortos façam isso, era a ideia de que aquela família provavelmente não era uma família que confiava e que tinha sua vida completamente entregue à promessa de um Messias e esperava um Redentor, ou via em Cristo Jesus um Salvador. E por isso Jesus está descrevendo esses parentes daquele homem como pessoas que ainda estavam mortas nos seus delitos e pecados. Mas aquele homem tinha encontrado a vida, e ele não podia trocar a vida nem pelo próprio sepultamento do seu pai. E ainda que isso pareça para nós um tanto quanto duro, foi isso que Jesus disse, e eu não tenho como discutir com este assunto. Foram as palavras de Jesus. E então essa história não nos dá a resposta, o desfecho do que esses homens fizeram, se eles foram sepultar o seu pai, ou se eles ficaram ali na cidade e não seguiram Jesus, ou se eles seguiram, e eu acredito que é uma bênção Mateus não ter registrado isso.
Porque nesse ponto, nós todos nos encaixamos nessa história. E essa história, junto com aquela circunstância do mar, vão nos ensinar, juntas, as duas histórias, sobre Jesus, os seus seguidores, uma vida de desafios e privilégios. Jesus, seus seguidores e uma vida de desafios e privilégios. Jesus é o personagem, é o protagonista dessa história, ninguém discute. Mas em segundo lugar, aqueles que querem seguir Jesus devem saber, em primeiro lugar, que a vida que Jesus nos chama a viver, neste caminho que Ele nos chamou a viver, o caminho de seus discípulos, não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem lutas, não é uma vida de confortos, não é uma vida apenas de coisas boas, coisas como bênçãos materiais, conforto, tranquilidade, paz, ausência de conflito, ausência de tempestade. Não é. A pergunta é: quanto custa seguir Jesus? Nós vivemos numa época que o entendimento a respeito dessa palavra seguir alguém mudou completamente. Quando eu pergunto, olha, você segue fulano de tal? Imediatamente você lembra do Facebook, daquele lugarzinho onde você clica e se transforma um seguidor. E então, as pessoas hoje respondem, não, eu vou seguir a Cristo, achando que é a mesma coisa de clicar num botão no Facebook e simplesmente acordar todas as manhãs e quando você abre a sua timeline, a primeira notícia que aparece é das pessoas que você segue. Eu sigo algumas pessoas, tenho os meus pregadores prediletos, e eu não vejo a hora de chegar na segunda-feira para eu ver as postagens, ou dos boletins ou dos sermões que eles pregam. Eu gosto de ouvi-los. Depois eu tenho as páginas das missões que eu gosto de seguir. Depois eu tenho das pessoas que eu gosto de saber notícias sobre elas. Pessoas que eu sigo. Mas quanto me custa seguir essas pessoas? Eu afirmo a vocês, não custa absolutamente nada. Mas a pergunta é, quanto custa seguir Jesus? Seguir Jesus custa tudo. Tudo. Porque quando Jesus nos chama a segui-lo, Ele está nos chamando a uma entrega completa. Significa que você terá que deixar tudo. Você terá que deixar desde bens materiais, desde seguranças financeiras, desde expectativas quanto a um futuro pomposo e uma aposentadoria maravilhosa, até mesmo aos seus entes queridos. Quando Jesus chama seguidores, Ele está chamando pessoas para amá-lo, adorá-lo e segui-lo, mesmo que isso implique em deixar as pessoas que você mais ama nessa vida. Como Ele fez com aquele moço, ou acredito que seja alguém jovem, que perdeu o pai. Deixe-me ir sepultar meu pai. Jesus, não. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Você quer seguir? Venha comigo agora. Porque quem quer seguir-me, tem que estar disposto a deixar tudo. Podia ser apenas um teste de Jesus para ele. Ou podia ser a última oportunidade daquele moço. Talvez o que você está passando hoje pode ser apenas um teste. Mas pode ser a sua última oportunidade de seguir Jesus. Mas nessa noite, o mesmo Cristo que estava lá, Ele está aqui entre nós. E nesta noite, através da sua palavra, Ele nos oferece a oportunidade de nos tornarmos seguidores dEle. De entregarmos nossa vida completamente nas mãos de Jesus e confiarmos na condução que Ele nos dá. Qual a diferença entre você entrar num barco onde Jesus está, ou de você decidir, numa noite como essa, que você vai seguir a Jesus a partir de hoje? Nenhuma. É como se você estivesse entrando num barco mesmo, para navegar sobre um mar tempestuoso, que foi o que os discípulos fizeram. E se você observar na história, você verá que lá naquele barco, tinham pelo menos 3 pescadores, homens do mar, experientes com a navegação. Mas na hora do desespero, é especialmente esses pescadores, esses homens experientes no mar, que vão acordar Jesus, porque eles sabem do perigo que eles estavam correndo. Mas eles tinham uma convicção, a convicção de que se Jesus quisesse, Jesus poderia salvá-los. Porque eles estavam naquele barco, porque Jesus os levou para ali. E não tem nada melhor e mais reconfortador do que você estar no lugar onde Jesus está. Porque ainda que as coisas sejam difíceis, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa esperança. Então a vida do discípulo é uma vida de desafios, não é uma vida fácil. É uma vida de abnegação, onde você vai ter que deixar muitas coisas. Mas é também, quando nós olhamos para esse texto, é uma vida de socorro presente de Jesus em todos os momentos.
E é aí que entra essa história da tempestade. No meio daquela tempestade e daquele tumulto todo, Jesus os socorreu e Jesus os salvou. Nós vimos hoje pela manhã que Jesus já fez isso outras vezes. E parece que Jesus tem um gosto por fazer milagres extraordinários em cima de barquinhos. E eu falei um pouco sobre isso hoje de manhã. Como é bom, como é maravilhoso imaginar. Você já imaginou águas revoltosas? Eu assisti um filme há muito tempo atrás, acredito que já passa de 10 anos, um filme chamado Mar em Fúria. E este filme conta a história real de navegadores, de pescadores, lá do mar de Beringer, um dos lugares mais inóspitos para se navegar de todo o mundo. É um mar gelado, as temperaturas são absurdas. É de lá que vem um grande e alaranjado caranguejo, que diz que tem um sabor maravilhoso. Nunca provei, talvez um dia eu possa prová-lo. Mas é de lá que vem este bacalhau que vocês gostam de comer, que nós gostamos. É de lá. Você nunca o viu inteiro por aí, porque eles vêm de muito longe. E então, neste mar de Beringer, chega uma época do ano que os pescadores precisam abandonar o mar, porque o mar é um lugar perigoso demais. E esse filme narra a história de um barco em que todos os seus tripulantes morreram. Todos os pescadores morreram, porque eles se perderam dentro de uma imensa tempestade, e era impossível que eles existissem. O cinema foi lá e narrou como foi isso, até o fim. É óbvio que é apenas uma história que conta ficticiamente as últimas horas, não os últimos dias, porque desses se tem relato. Mas nas últimas horas existem cenas que o cinema mostra, aquelas ondas gigantescas de 30, 40, 50 metros de altura, capazes de envolver um barco inteiro na subida da onda. Eu não sei se as ondas da Galileia eram assim, até porque os barcos eram bem menores. Mas você pode imaginar uma onda que leve o seu barquinho e suba lá na crista da onda e depois jogue o seu barquinho e aquela água toda jogando dentro do barco? Pois é, era assim. E Jesus estava tão cansado que ele dormia apesar de tudo isso. Mas os discípulos chegam e acordam Jesus, porque eles sabiam que em Jesus eles têm socorro. Talvez as ondas sobre a sua vida, e eu quero insistir nisso nesta noite, como fiz pela manhã, talvez as ondas da sua vida estejam assim também. Você está vendo o seu barquinho inteiro como que subindo numa onda e imaginando, quando esta onda quebrar, ela vai me quebrar junto. Talvez você está lutando e empurrando com a barriga circunstâncias que você sabe que mais cedo ou mais tarde elas vão estourar, elas vão explodir. E você sabe que o dia que isso acontecer, vai arrebentar com a sua vida e com a vida de muita gente. E então esta é a hora de você clamar ao Senhor. Quando este mar está tempestuoso, você precisa lembrar que, como seguidor de Jesus, você não apenas tem o compromisso de abandonar muitas coisas, mas você também tem o privilégio de saber que com Jesus no barco, como diz o cântico que nós cantávamos antigamente, com Jesus no barco tudo vai muito bem. Pastor, como pode estar muito bem se tem tempestade? Vai muito bem porque Jesus está no barco. Nós podemos lembrar, e eu quero usar isso para ilustrar, da história de 3 moços, companheiros de Daniel, que foram levados cativos para a Babilônia. Num dia em que o imperador estava inaugurando um pináculo que foi erigido em sua homenagem, ele mandou que se ajuntassem todas as pessoas do seu império num único lugar, e nesse lugar músicas foram tocadas, e quando a música tocasse, as pessoas deveriam se dobrar e adorar o imperador. Mas esses 3 moços tinham aprendido que eles deveriam adorar somente a Deus. Eles sabiam os 10 mandamentos. E por isso, por saber que tinham que adorar somente a Deus, eles não se dobraram. E quando eles não se dobraram, eles foram levados à presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, o imperador, disse: eu vou dar mais uma oportunidade para vocês, porque eu gosto de vocês. Mas se vocês não se dobrarem, eu vou ter que jogá-los numa fornalha, onde vocês vão queimar, para que exemplarmente esse povo aprenda que não pode me desobedecer. E aí eles responderam para o rei assim: fique sabendo, ó rei, e se o nosso Deus quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, que o Senhor saiba que nós não vamos nos dobrar. E então o imperador mandou tocar a música novamente. E quando tocou, eles não se dobraram. Os sátrapas, que eram como vereadores, pegaram estes 3 jovens junto com os soldados e levaram à boca da fornalha e os lançaram lá dentro. Os que se aproximaram da fornalha para lançar os 3 na fornalha morreram queimados.
Mas quando o imperador olhou para o lado de dentro daquela fornalha, eu imagino que era como uma caverna, uma grande boca aberta, e quando o imperador olhou lá dentro, aqueles moços não só estavam vivos, eles caminhavam no meio da fornalha, e lá no meio deles tinha um quarto homem com o aspecto do filho dos deuses, andando no meio deles. E aí o imperador não deu ordem, mas ele clamou e pediu, por favor, que aqueles homens saíssem da fornalha, porque ele queria realmente conhecer quem eram aqueles homens, especialmente aquele quarto homem, que não saiu de dentro da fornalha. Porque parece também, a Bíblia nos mostra, que parece que o nosso Senhor Jesus, Ele tem um gosto muito especial por nos acompanhar nos lugares mais difíceis. Quando os lugares são tranquilos e mais fáceis, parece que Jesus nos deixa entrar, tranquilos e sós. Mas quando os lugares são mais difíceis, Ele entra conosco. É óbvio que nós sabemos que Cristo está conosco em todo o tempo, mas a presença dele é mais perceptível no fogo da provação. Mas a presença de Jesus é mais perceptível quando você está debaixo de uma grande e furiosa tempestade. E é o que está acontecendo aqui. Jesus estava dormindo, mas estava no barco. Eles acordaram Jesus, e Jesus se levantou, e com palavras apenas da sua boca, ele ordenou que o mar se acalmasse, que os ventos cessassem, e tudo se fez bonança. Você também e eu também precisamos do falar de Jesus na nossa vida. Tem tempestade na sua vida? Nessa noite você está na presença daquele que com uma única palavra pode fazer acalmar o mar tempestuoso do seu coração. Vocês creem nisso? Digam amém, por favor. Amém. Que bom saber. E então nós devemos, de todo o nosso coração, confiar no Cristo que está no barco. A caminhada do discípulo, a caminhada com Jesus, não é apenas uma caminhada desafiadora, mas é uma caminhada também de socorro, de salvação, porque Cristo caminha conosco, nós não caminhamos só. Agora esse texto também conta-nos, no centro dessa história, que os discípulos, eles foram repreendidos por Jesus, porque eles sentiram um pavor terrível no meio da tempestade. E Jesus os chama de tímidos, os chama de homens de pequena fé. E aqui está uma grande lição para nós. Quem são os homens que Jesus chama de homens de pequena fé? Pedro, Tiago, João, homens de pequena fé? André, homem de pequena fé? Pois é, Jesus chamou os nossos queridos apóstolos de homens de pequena fé. Sabe o que isso significa? Isso significa que não importa quão experiente você seja, e quantos privilégios você já tenha recebido do Senhor, como eles receberam o privilégio de caminhar pessoalmente ao lado de Jesus, do Jesus encarnado, do Filho do Homem. Não importa quantos privilégios você tenha, como homens, nós continuamos a ser fracos e tímidos. E é possível que em algum momento na minha vida eu venha fraquejar na fé. E está aqui duas lições importantes para a nossa vida. A primeira é, cuidado com a sua autoavaliação. Não seja generoso demais na avaliação que você faz de você mesmo, porque nenhum de nós está pronto o suficiente. Jesus disse para os discípulos, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não foi isso que Jesus disse? Os discípulos que ele chamou para orar com ele, lá no Getsêmani, Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, eles não puderam vigiar com Jesus, eles pegaram no sono. E quando Jesus voltou, ele falou, vocês não puderam orar comigo? Lembrem-se, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E esse texto nos mostra, porque não foi uma única vez que Jesus repreendeu a falta de fé deles. Esta é apenas uma das ocasiões que Jesus faz isso. Na ocasião que nós lemos de manhã, Jesus fez isso também. E Jesus está sempre chamando a atenção daqueles discípulos, porque não importa o quão experiente, o quão experimentado, não importa quantos privilégios você já tenha tido na sua carreira cristã, homens conhecidos pelo seu conhecimento bíblico, pelos seus feitos no reino do Senhor, muitos desses homens já caíram. E nós devemos suplicar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos diante de Deus, clamar ao Senhor que Ele nos guarde, que Ele nos socorra, que Ele nos livre, que Ele nos proteja, que Ele aumente a nossa fé, porque nenhum de nós está pronto o suficiente.
os desafios e os privilégios dessa caminhada com Jesus, elas também são, ambos, desafios e privilégios, também são um grande perigo para homens pecadores como nós. Nós corremos o risco, no meio do desafio, duvidar de Deus. E nós corremos o risco, no meio dos privilégios, nos equivocarmos de onde vem o poder. E acharmos que ao invés de vir de Deus, o poder está vindo da gente mesmo. E então este texto é um texto que nos alerta que no meio dos desafios e dos privilégios, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração pecador, porque nenhum de nós está pronto. Todos nós podemos errar, todos nós podemos cair, todos nós devemos cuidar da nossa vida, colocá-la diante do Senhor, cuidarmos da vida uns dos outros. Porque não são poucas as vezes que o inimigo se levanta com furor contra nós, contra a igreja, e ataca sem dó, nos momentos e nos lugares mais improváveis. Às vezes a gente pensa que o lugar onde o inimigo vai te atacar é lá no mundo, mas é dentro da igreja, muitas vezes, que o inimigo ataca a nossa vida e ataca os corações do povo de Deus. E você pensa que o inimigo escolhe pessoas ímpias? Não. O próprio apóstolo Pedro, uma das vezes que ele estava orando com Jesus, Jesus estava dizendo: eu vou ser crucificado. Jesus disse, e Pedro disse: de jeito nenhum. Vão ter que me matar primeiro antes de matar o Senhor, porque o Senhor não vai morrer. Lembram que Jesus disse para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Nossa, Jesus disse isso para Pedro. Disse, sabe por quê? Não porque Pedro estivesse possesso, ele não estava, mas porque as palavras que Pedro disse são palavras que caberiam na boca de Satanás, mas nunca na boca de um apóstolo. Porque o apóstolo tinha que saber que se Jesus não morresse, nenhum de nós seríamos salvos. Quem não queria que Jesus morresse na cruz era Satanás. Porque Satanás sabe que a morte de Cristo lá na cruz foi substitutiva para que eu e você fôssemos salvos. Então, se Jesus não morresse, ninguém seria salvo. E então, quando Pedro diz, o Senhor não vai morrer, Pedro está falando como se ele fosse do lado do diabo. Mas era Pedro, gente. Era Pedro. Mas ainda assim, um homem experimentado como Pedro falha como falhou. E não importa quantos anos de fé, quantos anos de carreira cristã, qual cargo que você ocupe na igreja, todos nós estamos sujeitos a tropeçar. E este texto nos ensina isso. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias, mas ainda assim o coração deles estava cheio de medo e de pavor, achando que eles iam morrer. Eles não só estavam desacreditando de Jesus, que tinha dito, nós vamos passar para o outro lado, mas eles estavam duvidando do poder, da presença de Cristo ali, ainda que momentaneamente. Mas quando eles acordaram Jesus para morrer. Eles acordaram Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Nós estamos perecendo, nós estamos morrendo. Jesus os adverte e Jesus os socorre. Então nós devemos tomar muito cuidado na nossa vida. As tempestades não podem te levar para longe de Deus. E o socorro do Senhor Jesus nas tempestades deve ser recebido em nosso coração, com toda a humildade, sabendo que este poder vem do Senhor e não de nós mesmos, para que a gente não incorra ou num extremo, ou no erro de um extremo, ou no erro de outro extremo. Nós devemos seguir a Cristo Jesus. Lembrando que essa caminhada é uma caminhada de desafios, é uma caminhada de privilégios, mas deve ser também uma caminhada de crescimento, porque nenhum de nós está pronto o suficiente. Nenhum de nós já está maduro o suficiente. Nenhum de nós já está santo o suficiente. Nós precisamos que Cristo nos socorra, nós precisamos que Cristo nos amadureça, nós precisamos que Jesus encha o nosso coração de fé. Por último, a caminhada do discípulo é uma caminhada de adoração a Deus. Foi o que eles fizeram. Quando Jesus os socorreu, o mar ficou tranquilo, eles foram repreendidos, eles agora adoraram. Porque é um grande privilégio para os seguidores do Senhor fazer como nós fizemos nessa noite, reservar um bom tempo para adorar a Deus, para falar das coisas poderosas que Deus tem feito, para falar do seu amor, para nos alegrarmos na sua graça, na sua misericórdia, no seu poder. Pessoas que conhecem a Jesus adoram ao Senhor Jesus. Hoje cedo, quando nós lemos o texto e quando nós falamos sobre aquilo que aconteceu lá em Mateus capítulo 14, nós terminamos o último versículo, diz, e então adoraram ao Senhor Jesus, porque Ele acalmou a tempestade.
porque ele entrou no barco com eles. Este texto também termina no versículo 7, dizendo que eles se maravilharam, dizendo: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam adorando Jesus, porque Jesus é o poderoso Deus. Cantar ao Senhor não é a única forma de adorá-lo. Aliás, é uma das muitas e infindáveis formas de adorar a Deus. Agora, todos nós temos o dever de adorar o Senhor, porque todos os dias o Senhor tem nos socorrido, todos os dias o Senhor tem nos desafiado, todos os dias o Senhor tem nos dado experiências para que nós amadureçamos, todos os dias nós temos desfrutado da presença de Jesus no nosso barquinho, e o que Jesus espera de cada um de nós, e o que Deus espera de cada um de nós, porque foi para isso que nós fomos criados. O Senhor espera que nós glorifiquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Foi para isso que Deus nos fez. Foi para isso que nós somos feitos, para adorar ao Senhor. Adorá-lo quando nós nos sentamos para comer. Nós devemos fazer isso. Devemos dar graças. Adorá-lo quando nós levantamos e Ele nos deu vida mais um dia. Adorá-lo quando nós nos deitamos, porque Ele nos deu vida durante todo um dia e agora nos dá o descanso. Adorá-lo durante o nosso trabalho, porque Ele tem nos dado saúde para trabalhar e tem nos dado um trabalho. Adorá-lo quando nós chegamos em casa, porque Ele nos deu uma casa. Adorá-lo quando nós chegamos em casa, porque Ele nos deu uma família. Adorá-lo quando nós recebemos um abraço, porque tem gente que gosta da gente apesar da gente. Adorá-lo quando a gente abraça alguém, porque apesar da nossa maldade, Deus tem nos impelido a amar pessoas. Nós temos motivos para adorar a Deus em todo o tempo. Aliás, a gente acaba reconhecendo que uma pessoa realmente é discípulo de Jesus pelo quanto ela adora. Você nunca vai conseguir convencer uma pessoa de que você é um seguidor de Jesus, se você não for capaz de adorá-lo com palavras, com cânticos, com gestos, com ações. Como é que você vai convencer uma pessoa que você segue a um Deus que você não admira? Que você não tenta imitar? Sobre quem você nunca fala? Seguidores de Jesus adoram o Senhor Jesus. Ele é o assunto principal nos seus lábios. Ele é o interesse principal nos seus planos. Ele é o melhor amigo. Ele é aquele que recebe o amor da nossa alma e do nosso coração. É Ele aquele que é mais amado pelos esposos do que a própria esposa. Ele é aquele que é mais amado pelas esposas do que o próprio esposo. Ele é aquele que é mais amado pelos pais do que os próprios filhos. Ele é aquele que é mais amado pelos filhos do que os próprios pais. Eu preciso adorar o Senhor de todo o coração. Foi para isso que Ele me chamou. E essa caminhada de discípulo de Jesus começa com desafio, tem livramento, tem crescimento e tem que ter adoração. É assim que é a caminhada dos discípulos de Jesus. Portanto, eu repito a pergunta. Você está passando por tempestades? O Senhor Jesus está usando essas tempestades para chamar você para segui-lo, para chamar você para ser um discípulo dele. Para você que já é discípulo de Jesus, Ele está usando essas tempestades para fazer você crescer, para fazer com que a sua atenção se volte para Ele, porque Ele quer te salvar dessa tempestade, porque Ele quer ser adorado por você, porque Ele quer que você conte isso para outras pessoas. E então, de uma maneira ou de outra, este dia foi o dia de falarmos sobre as tempestades. E é bem possível que o Senhor tenha promovido alguma tempestade hoje mesmo, só para fazer a gente ter certeza do que a gente está falando, do que a gente está ouvindo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a confiar em Cristo Jesus no meio das tempestades. Vamos ficar em pé e nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ajude. Ó bendito e poderoso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que ao longo desse dia, ó Pai, nos fez lembrar a respeito dos desafios e dos privilégios desta caminhada com o Senhor. Eu gostaria de pedir ao Senhor, em primeiro lugar, junto com os meus irmãos nessa noite, que se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não se tornou um seguidor de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que o Senhor, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, convença esses corações de que não há salvação em nenhum outro lugar a não ser em Jesus somente. Que não há, ó Deus, socorro, alívio, que não há saída em nenhum outro lugar senão em Cristo, nosso Salvador. E então, ó Deus, que o Senhor convença esses corações e converta-os, ó Pai, a Cristo, o Senhor, o Rei das nossas vidas.
Mas eu quero pedir ao Senhor, junto com os meus irmãos também, por nós que já estamos nessa caminhada há alguns anos, há algum tempo. E o Senhor sabe, ó Deus, das nossas debilidades, das nossas fraquezas. O Senhor sabe, ó Deus, do quanto, ó Pai, somos pequenos e do quanto somos fracos. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos faça aprender realmente, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a crescer na fé e na confiança no Senhor. E não tem outra maneira de fazer isso, senão fazendo-nos passar por tempestades. Então ajuda-nos, ó Deus, a nos comportar dentro dessas tempestades como seguidores leais do Senhor. Que sabem que o Senhor está no controle de todas as coisas. E sabem, ó Deus, que o Senhor faz tudo para a sua glória. E sabem, ó Deus, que o Senhor permite que os ventos revoltosos levantem ondas terríveis contra nós, ó Deus, para nos fazer, ó Pai, confiar mais em Ti. Portanto, ó Deus, que nós confiemos mais no Senhor, aumenta-nos a fé, e que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, venha ao nosso encontro e nos salve, e nos ajude a caminhar, e nos ajude a lutar, e nos ajude a perseverar, e principalmente nos ajude a adorá-lo, Senhor, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, seja nos dias de paz e tranquilidade, sejam nos dias de grande tormenta, seja nos dias, ó Deus, terríveis, o Senhor merece ser adorado e exaltado. Que o Senhor mova o nosso coração para Te adorar e para Te exaltar. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus nesta noite. Amém, Senhor. Que a graça do nosso